Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar Lucas, dessa vez capítulo 17. Se tiver mais barulho hoje do que os outros dias é porque está chovendo aí fora, então fica complicado mesmo. Mas espero que você entenda e veja que o objetivo, na verdade, é a gente estudar a palavra de Deus. Então, abra lá em Lucas 17. Ok? Vamos ler aqui. Espera aí. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então, cadê aqui? Então, Jesus começa a instruir os discípulos, né, e a nós por tabela, né, sobre o que para ele, o que para Jesus, o que para Deus é um escândalo. O que para Deus, o que aborrece tanto a Deus. O que é que faz com que Deus se entristeça muito. Escândalo significa uma armadilha, um tropeço. E simboliza tudo que faz alguém pecar, né? Ou abalar a fé da pessoa, de tal modo que a pessoa não queira Deus por causa de alguma coisa. Então, um escândalo é tudo que é uma armadilha que é colocada na vida de uma pessoa para abalar a fé dessa pessoa. Então Jesus está dizendo que ai daquela pessoa que fizer o seu irmão pecar, ou seja, o seu irmão se desviar da fé, e ser para ele um escândalo, ou seja, ser um tropeço, ser uma armadilha para a vida de outro irmão. E diz que é melhor, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho. Então, ou seja, aquela pedra que o pessoal usava antigamente, né, para poder ficar girando lá, usava um animal para ficar girando e moendo e prensando, ou seja, é melhor pegar uma pedra dessa, pular no lago e morrer afogado do que fazer alguém tropeçar. Por quê? Porque as consequências são eternas. Então, o que Jesus vai falar aqui é algo muito importante. Então, o versículo 1 e 2, ele está falando, olha, tome muito cuidado com aquilo que vai abalar a vida de alguém. Então ele passa depois a mostrar o que é que vai abalar a vida de alguém. Então vamos continuar lendo aqui. Versículo 3. Acautelai-vos, tome cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo, vem e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito
feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então Jesus continua aqui o que ele estava falando no versículo 1 e 2. Ele não mudou de assunto, muito pelo contrário. Então ele fala, acautelai-vos, tome cuidado, preste atenção à instrução que Jesus vai dar agora. Então, se teu irmão pecar contra você, você que é uma pessoa madura, certo? Você que é uma pessoa madura, o que você deve fazer? Sair falando para as pessoas? Sair dizendo o quanto você está magoado, o quanto você está triste? Ou ficar lá demonstrando o que aconteceu? Não. Não é para sair falando para a igreja, saindo falar para os parentes. A ideia é que você não faça grupinhos, não faça nada disso, que você vá e converse com a pessoa. Então, se tem um contra ti, repreende-o. Então, se alguém pecar contra você, o que você tem que fazer? Você vai lá e fala com a pessoa. Olha, aquilo que você fez não está correto, ou me fez mal, ou aquilo que você fez não é bíblico, ou aquilo que você fez para mim, ou para tal situação não é de Deus, e isso você precisa mudar isso. E a pessoa fala, não, me perdoe, você perdoa a pessoa. E se durante o dia, 7 vezes, ou tal como está lá em Mateus diz assim, 70 vezes 7, 70 vezes 7, ou seja, é um absurdo, ou seja, se 490 vezes por dia alguém for e pecar contra você, você pega e perdoa a pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, não importa a quantidade de vezes que ela pecar contra você. Se ela fizer isso, vai, não diga para ninguém, vai falar com ela. Se ela se arrepender, você pega e perdoe. Agora veja só, vamos lá. Então disseram os discípulos, os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, aqui em Lucas diz que os apóstolos pediram isso para Jesus. Mas lá em Mateus, deixa claro que foi novamente Pedro, né? É interessante que eles pedem para que Jesus aumente a fé deles, quando diz que é para perdoar tantas vezes assim no dia. Quando Jesus andou sobre o mar, né, ninguém pediu para aumentar a fé. Quando Jesus foi e multiplicou os pães, ninguém pediu para aumentar a fé. Quando Jesus foi e curou leprosos, ressuscitou mortos, ninguém pediu para aumentar a fé. Mas agora, quando pede para perdoar, Senhor, você vai ter que aumentar minha fé aqui. Porque perdoar assim não vai ser fácil para mim, não. E tantas vezes ao dia, pior ainda. Está entendendo o contexto? Talvez você diga a mesma coisa, Senhor. Eu até consigo perdoar se a pessoa se arrepender uma vez. Agora, tem gente que nem uma vez, né? Mas fazer isso toda vez? Não, ela que... Quero que suma na minha vida, quero que a pessoa morra, quero que a pessoa faça... Eu não vou fazer isso não, porque ela está abusando. Eu já vi de tudo. Mas olha o que Jesus diz no versículo 6. Então, os discípulos pedem para aumentar a fé. Olha o versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé. Então, como um grão de mostarda, que é minúscula, direis a esta amoreira. Provavelmente eles estavam próximos de alguma amoreira. Então, aí você vai dizer a essa amoreira, olha, sai daqui e vai para o mar.
seja transportada lá para o mar, e ela vos obedecerá. Então, Jesus está dizendo algo muito importante, que para que eu pegue e mande uma amoreira, ou seja, qualquer outra coisa, sai daqui e lança-te no mar, eu não tenho que ter uma fé aumentada. Eu não tenho que ter uma fé especial. Eu só tenho que ter a fé, o tipo de fé que Deus tem. Eu só preciso ter a essência daquilo que Deus quer me dar. E olha só, vamos continuar aqui, depois eu volto aqui para explicar o que é essa fé correta, essa fé tal qual autêntica de Deus, tá? 7, vamos ler o 7 ao 10. Qual de vós, que tendo um servo, então a pessoa, essa falou assim, olha, eles conheciam muito bem, porque na época eles tinham servos, tinham escravos, né? Contexto da época. Qual de vós, tendo um servo, ocupado na lavoura, então o servo está lá na lavoura, trabalhou o dia inteiro, final do dia ele chega em casa, chega lá na casa, né? Sai do campo, vai para casa. E a hora que ele chega no final do dia, você fala assim, ó, meu servo querido, vai lá, vai se banhar, vai comer, né? Descansa um pouquinho, depois você vem e prepara o meu jantar, prepara a minha comida, serve a minha mesa. Qual senhor que faria isso? Nenhum. Pelo contrário, o que aquele senhor esperava é que o servo fosse, né? Preparasse a comida, preparasse tudo lá para o seu senhor, e depois de tudo é que ele que ia tomar o seu banho, ele que ia comer, ele que ia descansar. Depois que servisse, e Jesus diz assim, olha, assim também vós, não, porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado, então, ou seja, o Senhor não chega e fala assim, ó, muito obrigado, meu servo. Você fez o que eu te mandei. Não. O que o Senhor espera é que o servo obedeça, acabou. E nem agradece. Era assim que era. Então Jesus está dizendo o seguinte, assim também vós, versículo 10, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Lembra? Nós estamos no mesmo contexto. O contexto é alguém pecar contra você, você que é maduro, não vai sair fazendo escândalo, escandalizando a pessoa, ou fazendo que aquela pessoa se afaste da fé. Ou mesmo você não vai pecar contra aquela pessoa, para que ela se afaste da fé. E se alguém e você que é maduro, alguém vem e peca contra você, você vai e perdoa. Fala com ela, explica para ela que ela está errada, ou que aquilo te ofendeu, te magoou, te machucou, para que ela saiba que não deve fazer mais aquilo, mas quanto a você ou quanto a mim, no meu coração, eu tenho que perdoar. Então, para a pessoa, eu vou e digo para ela, para que ela não faça mais. Para a pessoa, eu mostro para ela que ela está errada. Mas eu, no meu coração, eu tenho que perdoar, para que não haja um escândalo na vida daquela pessoa, para que ela não se afaste da fé, ou para que outras pessoas não se afastem da fé. Para que outras pessoas não vejam divisões, não vejam que há divisões na igreja, divisões na casa, no lar, nos relacionamentos. E o que Jesus diz é o seguinte, para isso você não tem que ter a fé aumentada. Você só tem que ter a essência daquilo que já foi feito, ou seja, uma nova natureza. Toda pessoa que já nasceu de novo e já se entregou para Jesus, teve uma natureza nova dentro dela. E essa natureza nova é a mesma natureza de Deus, que é rico em perdoar. Porque Deus nos perdoou muito pecado. Então o que ele está dizendo é o seguinte,
vocês como servos, vocês têm que simplesmente perdoar, até porque é um mandamento, até porque é isso que vocês têm que aprender com o Senhor de vocês, porque é uma ordenança. Perdoar não é um sentimento, eu não estou com vontade de perdoar. Eu não sinto no meu coração que eu perdoei. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma obediência, é um ato de fé. E quando a gente vai e perdoa pela fé, diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa que me fez aquilo, machucou, a verdade, mas eu a perdoo, e você libera perdão para a pessoa, o problema é dela depois com Deus, não o seu. Mas você fica livre, você fica leve, você fica em condições de continuar vivendo e servindo corretamente o teu Senhor. Porque a natureza que está dentro da gente é a natureza, ou seja, é a base dessa sementinha da semente de mostarda, menor que seja, é a nova natureza, ou seja, é toda a capacidade dada por Deus para que eu faça isso. Não há desculpas. O que está dentro de mim quando eu entrego a minha vida para Jesus é uma nova natureza. E essa nova natureza está disposta a agir para agradar ao meu Deus e para não escandalizar ninguém. Então eu posso perdoar porque Ele já me perdoou. Então, perdoar não é um favor que está fazendo para o seu Senhor. É obrigação. O que o Senhor espera de verdade da gente é que nós perdoemos. Acabou. Tal qual esse senhor que fala assim, você não tem que... Eu não tenho que você falar, olha, tá bom aqui, olha o que eu fiz, viu, Senhor? Eu sou bonzinho, fui e perdoei. Não. Perdoar é o mínimo. É o mínimo, é servir a Deus no mínimo. Nós que fomos perdoados de tantos males, nós que devemos ao Senhor nossa própria vida, é o mínimo que nós temos que fazer, perdoar uma dívida muito menor de alguém. E quando os apóstolos falavam assim, aumenta a fé, não tem que aumentar nada. Vocês têm que só pegar aquilo que já está dentro de você. É claro que quando eles falaram isso, eles ainda... Jesus não havia morrido na cruz, não havia ressuscitado, não havia vindo sobre eles o Espírito Santo. Então, eles não haviam nascido de novo. Mas depois, ou para nós que nascemos de novo, que temos uma nova natureza, pode doer, pode chorar, pode reclamar, pode espernear, mas tem que perdoar. Temos que perdoar, porque Ele nos perdoou de coisas muito maiores. Amém? Continuando os versículos 11 até o 19. Vamos ler aqui. De caminho para Jerusalém, veja, Jesus continua na mesma pegada, no mesmo propósito que ele estava lá, capítulos anteriores. Ou seja, o objetivo era que todo profeta tem que, como ele falou, eu vou para Jerusalém, porque todo profeta espera-se que passe por Jerusalém e morra em Jerusalém, né? Então ele sabia que ele morreria em Jerusalém. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano.
Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, Jesus continua com aquele propósito de ir para Jerusalém, né, para morrer em Jerusalém como um profeta. E de longe tinham 10 leprosos. Naquela época não havia cura para a lepra. Leprosos eram, desde o Velho Testamento, né, eram considerados como que imundos cerimonialmente, altamente contagiosos. Então eles viviam em grupinhos, todos os leprosos juntos, e pelo jeito havia lá leprosos judeus, leprosos samaritanos, estrangeiros, ou seja, leproso era leproso. Aí não tinha mais nacionalidade, viviam todos juntos em algum lugar, excluídos totalmente da sociedade, excluídos do convívio, tinham que ter sininhos, tinham que sinalizar que estavam chegando, podiam ficar longe, não podiam entrar na cidade. Ou seja, terrível, um apartheid mesmo. Apartheid, né? Então, quando Jesus passava, ele ia pelas aldeias, ele ia caminhando, ele sempre tinha pessoas, discípulos, os que estavam com ele e os que iam à frente dele, anunciando: ó, Jesus está vindo aí. E de novo, ficaram sabendo que Jesus estaria passando pela aldeia deles. Então, Jesus estava passando por Samaria. Lembrando, eu já falei aqui, que os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, não eram considerados judeus, porque quando lá atrás, no passado, eles foram exilados, foram tirar os judeus por pecarem contra Deus, foram enviados lá para a Babilônia. Então esse foi uma das duas tribos de baixo, né, Judá e Benjamim, e as de cima, as 10 tribos também foram lá para... esqueci agora. Foram exilados também, esses nunca mais voltaram. Mas então colocaram pessoas na terra dos judeus. Então nessa região de Samaria, que pertenceria inicialmente aos judeus, né, ao povo de Israel, foram colocados povos de outras nacionalidades ali. Não tinha nada a ver com eles. Por isso os judeus odiavam aquelas pessoas. Tinham um maior preconceito com eles. Porque eles eram estrangeiros que passaram a viver dentro de Israel, não porque eles quiseram, mas porque eles foram colocados pelos dominadores lá atrás, né? Os imperadores foram colocados ali porque era essa estratégia. Pegava, diferente de Roma, que pegava e mantinha a cultura, mantinha um povo dominado dentro da sua própria terra. Os babilônicos, por exemplo, quando eles dominavam uma terra, eles tiravam alguém daqui, levavam para outra terra e pegava de outras pessoas de outra terra e colocava aqui, para que misturasse e para que não houvesse força política, né? Força de cultura, para que se levantasse contra o império dominante. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Olha que sempre foi projeto de Deus, sempre foi de Deus que houvesse povos, nações, com nacionalidade, com território, porque até mesmo dentro de Israel, as 12 tribos, cada uma delas tinha sua região, o seu território, e tinha suas peculiaridades. Ou seja, eu sou da tribo de Judá, sou da tribo de Manassés, sou da tribo de Benjamim, sou da tribo...
Então, cada um tinha as suas características. Então, toda vez que vem, por exemplo, como agora nós estamos vivendo, um globalismo que tenta dizer que nós somos cidadãos do mundo, que não somos cidadãos do Brasil ou de qualquer, que incentivando até mesmo deixa para lá, não posso falar aqui, mas para que haja migração, que as pessoas saiam dessa região, vão para outra, para que haja um envolvimento, para que haja mistura de crenças, de povos e de raças. Quando digo raça, não é raça branca, negra, nada disso. Nada disso. Estou dizendo assim, de culturalmente, tá? Então, para que a pessoa perca as suas características, né? Que isso é de Deus. É de Deus isso. Toda vez que acontece, como está acontecendo agora, das pessoas migrarem e deixarem sua terra, ou por causa de guerras, ou estímulos, que quer que seja, porque somos cidadãos do mundo, isso não existe. Diante de Deus não é assim. Nós somos cidadãos aqui, vivendo aqui, e dos céus. Claro, não há limites para nós, devemos achar que a pessoa não é minha irmã em Cristo, porque é outra nacionalidade, tem olho puxado, nada disso. Mas, muito cuidado com isso aqui. Então, os samaritanos eram pessoas mal vistas, porque não eram judeus, e o judeu era muito preconceituoso. Não é que simplesmente, tá bom, tá aqui, aconteceu, não é culpa deles, não é culpa nossa. Aliás, era culpa sim, de Israel era culpa deles sim. Eles que pecaram. Por isso foram deportados. Mas, então, voltando aqui, 10 leprosos ficaram sabendo que Jesus iria passar por ali. E os 10 vão lá, de longe, gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus sempre tem compaixão. O que move o Senhor, o que move o coração, a mão de Deus é a compaixão. Compaixão, sempre. Misericórdia, sempre. A compaixão, a misericórdia é o amor em ação. E aqui, que Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Por que Jesus diz, olha, vai se mostrar ao sacerdote? Porque no Velho Testamento, pela lei judaica em Moisés, o que coloca ali é o seguinte: se você tiver uma pessoa leprosa, para ela provar que ela estava curada, quem dava o aval para que ela pudesse voltar ao convívio da sociedade era o sacerdote, o levita lá. Então, o sacerdote tinha a incumbência e a capacitação e a autoridade para dizer: essa pessoa pode vir para dentro do arraial, pode vir para dentro da comunidade, pode conviver normalmente com a família, porque ela não tem mais lepra, está curada. Então, quando Jesus diz assim, vão e se mostrem aos sacerdotes, ele diz assim, olha, vocês estão curados, vão e mostrem lá para ele que aconteceu. E eles creem nisso. Isso é que é fantástico, eles creem nisso. E vão caminhando, cheio de lepra. Apodrecia a pele, apodrecia partes do corpo, perdia partes do corpo, cheirava mal às vezes. Irmãos, terrível. E eles ao tomarem o passo de fé e caminharem, foram curados. Então aqui está uma lição importante. Às vezes, a pessoa que tem uma enfermidade, a gente ora pela pessoa ou oram pela gente, e a gente quer ser curado naquele instante. Se não foi curado agora, então Jesus não me curou.
Mas Jesus teve um momento que ele curava instantaneamente e tinha momentos que ele curava e a pessoa curava-se no processo. No processo de ir se lavar no tanque de Betesda, no sentido de ir se mostrar ao sacerdote. Então eles indo, dando um passo de fé, ao darem o passo de fé, ainda que naquele momento exato não tinha acontecido, a cura se manifestou. Nas coisas de Deus é assim, é a obediência, é a sementinha. Tudo está lá dentro da sementinha, da essência desse caráter de Deus. E quando a pessoa foi, os 10 foram curados, ficaram rejubilantes. Ficaram alegres para chuchu. Aí fizeram o quê? 9 seguiram. E foram se mostrar ao sacerdote. Para quê? Opa, eu vou me mostrar ao sacerdote, ele vai me declarar que eu já estou curado e eu vou voltar à minha vida. Voltar àquilo que eu sempre sonhei, ter uma vida normal. Mas um deles voltou muito feliz, se dobrou aos pés de Jesus, louvou, agradeceu, se rendeu, dando glória a Deus em voz alta, se mostrando para todo mundo, se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradeceu. Só que essa pessoa, justamente esse, era samaritano. Os outros 9, provavelmente judeus, foram se mostrar ao sacerdote para voltar à sua própria vida. Bom, é maravilhoso. Só que esse camarada, esse homem, ele entendeu alguma coisa maior. E quando ele fez isso, Jesus disse, não só para ele, mas disse, é claro que Jesus sabia, mas disse assim, olha, cadê os 9? Não eram 10? Foram embora? Jesus mandou que eles fossem se apresentar. Então Jesus está colocando o seguinte, olha, que só esse, disse para os outros, esse que vocês menosprezaram, ele que é um estrangeiro, ele voltou para dar graças, para dar glória a Deus. Os outros foram simplesmente religiosos. Queriam resolver logo sua própria vida e continuar sua própria vida. E ele diz uma coisa incrível, 19. Disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Os outros tiveram fé e foram curados. Esse teve fé, reconheceu Jesus. Reconheceu quem era Jesus. Se entregou a Jesus. E não somente foi curado, mas foi salvo. A tua fé te salvou. Quantas vezes a gente perde bênçãos e perde o essencial, que é salvação, porque a gente quer simplesmente resolver o nosso problema imediato. Eu quero resolver isso. Resolveu? Pessoas que vão para a igreja para serem curadas e depois que são curadas, nunca mais. Pessoas que buscam a Deus enquanto tem necessidades, enquanto tem as dificuldades, enquanto está desempregada, mas depois que o Senhor concede a graça, em vez de buscar o Senhor para entregar e se render ao Senhor, para se render aos pés do Senhor, ao invés de se converterem, vão embora. Pessoas simplesmente religiosas, mas que de salvo não tem nada. Vai estar um dia lá diante do Senhor nos céus? Vai não. Vai não, pelo contrário. Experimentou da graça, mas não soube ver e experimentar do poder de Deus e se render ao Senhor. Amém? Interrogado pelos fariseus, versículo 20, tá? Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus
com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, esse texto é bem complexo e eu não sei se eu vou conseguir, ou eu não tenho direção de Deus para explicar tudo agora. Talvez quando entrarmos em Mateus 24, dê para estudar, ou lá em Apocalipse, mas vamos lá, vamos ver algumas coisas aqui. Então, os fariseus, interrogaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Aí Jesus disse, olha, o reino de Deus não vai vir com uma aparência visível. Nem você vai dizer, ó, lá está o reino de Deus. Ou lá está Deus. Porque o reino de Deus, a manifestação das leis de Deus, se manifesta de dentro de vós, dentro das pessoas. Então, eles estavam perguntando, olha, quando é que vai se manifestar essas coisas do tipo, quando é que a gente vai ver a libertação, que Israel estava dentro de uma opressão e do domínio de Roma, nesse momento que Jesus estava vivendo. E alguns ainda esperavam, aliás, a maior parte esperavam um libertador, o Messias, o libertador, que ia libertar do domínio eles imaginavam do Império Roma. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, isso não vai acontecer. Eu não vim para isso. A manifestação do poder e do reino de Deus não é exteriormente. Não é com o rei aqui, com o príncipe ali, com soldados. Mas a manifestação do poder e do reino de Deus, ou seja, do reino que aqui na terra, tal qual é no céu, começa de dentro para fora, dentro das pessoas que nasceram de novo, da nova natureza.
Deus estava interessado e está interessado em mudar a gente de dentro para fora, não de fora para dentro. Entendeu? Então, aí então Jesus está falando com os fariseus, que perguntaram para ele. Ele se vira e vai falar para quem? Para os seus discípulos. Então, a seguir, dirigiu-se aos discípulos. E o que Jesus diz aos discípulos? Aqueles que creram, e aos que creem nele. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Então, está dizendo o seguinte, vai chegar um tempo que tudo que as pessoas gostariam é de ver o que vocês estão vendo hoje. Viver um desses dias que vocês estão vivendo hoje, da manifestação do meu poder, da minha presença com vocês. Mas não vai acontecer. E virá o dia que as pessoas vão dizer, olha, Jesus está lá, olha, o Messias apareceu, aqui está o Messias. Não vá atrás deles. Nem siga pessoas assim. O que Jesus estava profetizando é que chegará o dia em que as pessoas vão desejar e vão dizer, vai se levantar falsos cristos, mas principalmente o falso Cristo, ou o falso profeta, e vão dizer, olha, este é o Messias, este é aquilo que vocês têm que adorar, esse é o Messias esperado pelos judeus, esse é aquele que os gnósticos esperavam, os incrédulos esperavam, os cientistas esperavam. Falso, tudo falso. Não vá atrás, nem acredite nisso. Por quê? Aí Jesus volta e fala o seguinte, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Jesus vai se manifestar nos céus, primeiramente. Como que vai ser? Vai ser como um relâmpago. Rápido. Instantâneo. No abrir e piscar de olhos. Quem que vai ver? Todas as pessoas que estiverem um dia entregar a vida para Jesus, ou que foram salvas pela fé, mesmo as do Velho Testamento, essas pessoas estão hoje aguardando num lugar, aguardando num lugar chamado Hades, um lugar de espera. Então, essas pessoas, as que morreram estão num lugar, as que morreram sem Cristo, sem fé, a grande parte da população do mundo, estão no lugar aguardando um julgamento, o julgamento do grande tribunal do trono branco, vai ser lá no final de tudo. E as que já morreram e estão em Cristo, estão aguardando num lugar chamado paraíso. Não é o céu ainda. Paraíso é um lugar maravilhoso de espera, mas que ainda não é o céu. Ok? Aí vai chegar o momento em que será o arrebatamento da igreja. As pessoas no mundo não verão. As pessoas no mundo não vão dar conta do que está acontecendo. E vai ser assim, nos ares. Cristo, o Senhor, Ele vai descer nas nuvens, vai trazer primeiro aqueles que já morreram, os corpos daquelas pessoas que já morreram em Cristo. Seus corpos serão tirados, as moléculas de onde for, as cinzas de onde for, o átomo de onde for, vão trazer
vão se encontrar, então ele virá com o espírito e alma dessas pessoas, vai se juntar nesses corpos e vai ter um corpo glorificado. Primeiramente as pessoas que já morreram e creram no Senhor, vai acontecer isso com elas. E depois nós, os que estivermos vivos no momento, seremos arrebatados. Então a matéria, a carne fica, a roupa fica, a nossa carne, tal qual daqueles que já morreram, vai ser tomada. No instante, esse corpo mortal vai se tornar um corpo glorificado, preparado para andar na eternidade, e vai se juntar com a alma e espírito. Né? Nossa alma e espírito sobe juntamente com o nosso corpo, que está mortal, os que estiverem vivendo, e vai se tornar um corpo imortal. Corruptível se torna um corpo incorruptível. Então, Jesus vem para buscar quem? A sua noiva. Jesus vem buscar a noiva. No Velho Testamento, quando a esposa, a moça estava desposada do noivo, então havia o compromisso, era a noiva, mas ainda não haviam se encontrado, se juntado. Então o noivo ia para a casa do seu pai, preparava ali a pousada, preparava a casa, preparava tudo. Enquanto isso a noiva preparava o seu enxoval, e chegava um dia em que o noivo vinha e buscava a noiva. Pegava a noiva e levava para morar com ele. E é assim que vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua noiva. A igreja, não igreja denominação, não igreja quatro paredes, não igreja religião, mas os salvos em Cristo, essa é a noiva, pura, sem mácula. Essa igreja vai ser arrebatada no abrir e piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva. O dia do Filho do Homem, ou o dia de Cristo, é diferente do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do julgamento de Deus Pai sobre a terra. Agora, o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do Filho do Homem, do Senhor Jesus, é quando ele vai vir buscar a noiva. Então, vão estar ali duas pessoas, uma no campo, uma trabalhando, uma no ônibus, duas no carro, uma é tirada, a outra fica. Na casa, a criancinha é tirada, a mãe é tirada, sobe com Jesus, porque é arrebatada, o pai descrente fica. Dois filhos, um crê no Senhor Jesus, entregou vida para Jesus, ele é arrebatado, o outro fica. No trabalho, na família, em todo lugar. E como vai ser isso? Vai ser como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Os dias de Noé, as pessoas comiam, normal, bebiam, se casavam, davam-se em casamento. Uma vida normal. Até que veio, o Senhor falou assim, entra na arca. Entrou na arca. Entrou na arca, vieram os animais, ninguém estava nem aí. Viram os animais entrando, isso não foi de um dia para a noite. Foram entrando, ninguém estava nem aí. 100 anos Noé construindo a sua arca, ninguém nem aí. Avisando, olha, o Senhor vai destruir a terra. Ninguém ligou a mínima. Que nem hoje. As pessoas falando, o evangelho sendo pregado em todos os cantos. As pessoas falam, essa história, não é? Essa história eu ouço há 99 anos. Não é? Levou 100 anos para construir.
Eu ouço aí há 99 anos. As pessoas hoje dizem, Jesus voltar, eu ouço isso há 2000 anos. Bobagem. Bobagem nada. Porque depois de tudo lá, o Senhor fechou a arca, lacrou a arca de fora para dentro. De tal modo que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não saía. Assim vai ser quando o Senhor tirar a sua igreja. Ele vai tirar e não tem mais jeito. Quem ficar, ficou. Quem tinha que ir, já foi. No caso de Ló também, diz que aqui ele vivia num lugar terrível, podre, diabólico, profano, onde Sodoma era uma cidade de promiscuidade, onde as pessoas viviam de modo totalmente ilícito, homossexualismo, lesbianismo, tudo essa podridão, assim descarado, ao ponto que enojou o Senhor e falou assim, chega. Mas tinha naquela cidade pouquíssimas pessoas justas, que aliás o próprio Abraão intercedeu por eles. Então, e aí o que Deus faz? Vai, manda os anjos e tiram, os 2 anjos, e tiram de lá Ló e a sua família. O Ló, sua esposa e suas 2 filhas. A esposa de Ló depois, gostando mais, que vou olhando para trás, é a orientação, não olhe para trás. Ao olhar para trás, virou uma estátua de sal, ou seja, diz que caiu dos céus, né? Onde que está aqui? Eu não estou achando aqui que fala que choveu fogo do céu. Choveu do céu fogo e enxofre. Ou seja, ou um vulcão, meteorito, não sei lá o que aconteceu. Só sei que quem estava lá foi atingido por aquilo e ela morreu. Pelo entendimento lá da época, uma estátua de sal, ou seja, ficou carbonizada, alguma coisa assim. De qualquer modo, quem creu de verdade saiu, foi preservado, foi Ló, que era justo, e ele pegou as 2 filhas também, salvou sua casa. Agora, o que o Senhor está dizendo? O que o Senhor está dizendo é o seguinte, cuidado, depois que isso acontecer, não tem mais jeito. E a hora que a igreja for arrebatada, a hora que a noiva for tirada, porque o encontro é nos ares. As pessoas que estão aqui vivendo não vão acreditar nisso, não vão entender o que está acontecendo. As pessoas que ficarem vão dizer que, sei lá, vieram disco voadores, sei lá o que, foram abduzidas, porque elas estavam atrapalhando o bom andar, né, eles estavam atrapalhando a nova era que estava para vir, a era de peixes, né, do cristianismo foi tirada e agora uma nova era, seres mais inteligentes de outros planetas, qualquer coisa assim, tiraram porque estavam atrapalhando, ou seja, como se os cristãos o cristianismo fosse o problema do progresso da humanidade. Pelo contrário, o que está preservando este mundo é a igreja, é a noiva, que é sal e luz, que preserva e que ilumina. Mas quando ela for tirada, aí o papo vai ser outro. Acabou a era da graça e entra a era, sai a dispensação da graça e entra a dispensação
que é da tribulação. Dias os mais terríveis em toda a face da terra, onde quem quiser preservar a vida vai perder, porque a salvação não vai ser mais pela graça, não vai mais ter isso. E Jesus está dizendo para judeus, olha só, amigo, sobe para o monte, não tem mais nada para você aqui, não vai sobrar mais nada, nada disso vai sobrar. Não tem mais jeito de você salvar a sua vida, você vai ser perseguido. Claro, não só os judeus, mas todos que ficarem vão ser e quiserem depois ter uma salvação, a salvação vai ser pela própria vida. Vai ter que pagar com o preço da própria vida. Os que forem salvos na tribulação, é assim que eu creio, tá? Eu sei que muitos pensam de modo totalmente diferente, mas peço que você respeite só a minha opinião. Se você não crê assim, não tem problema nenhum. Nenhum. Isso não implica na salvação de ninguém. Isso, meu modo de ver, é informação, não salvação. É assim que eu creio. Os que ficarem não tem outro jeito a não ser pagar com a própria vida. Aí vai ter a marca da besta. Se você não tiver a marca da besta, você não come, você não vive, você não tem conta em banco, você não recebe o seu salário, você não tem como comprar, não tem como vender nada, não tem como ir no mercado. Você está perdido. Vai ter que viver de subsistência, mas vão te encontrar, porque vão te encontrar. E aí, vão dizer, olha, o anticristo, olha, é o Cristo. Não, é o anticristo. Não tem mais jeito. É bom que isso fique gravado. Não tem mais jeito. Você vai ter que pagar com a própria vida. Infelizmente. Por quê? Porque não soube dar valor a esses dias da graça do Senhor. Da salvação de graça, porque Ele já fez tudo. Depois que a noiva sair e for se encontrar com o noivo, as portas serão fechadas e os convidados, quem entrar, entrou, ou melhor, os convidados que já estiverem lá, tudo bem, mas os de fora não entram mais. Os curiosos não entram mais. Então aí Jesus vai estar com a sua noiva, aí vai ter o julgamento para galardão de todos aqueles que morreram e creram no Senhor. E no final dos 7 anos, né, aí então Jesus volta com a sua noiva, mas isso é outra coisa, lá no Vale do Megido, na Batalha do Armagedon, que é a última, e depois vai viver os 1000 anos, a igreja vai viver o milênio, a igreja vai reinar aqui na terra com o Senhor. Mas isso é uma outra... Eu sei que são muitas informações, eu entendo isso, mas é uma pincelada. É importante você ter isso em mente. E se for necessário, você pode ouvir isso várias vezes e talvez ajude você a entender um pouquinho. Mas resumindo é isso, tá bom? Amém.